Deixa eu falar agora com a doutora Alessandra Postali. Ela é especialista em avaliações para cirurgias estéticas. Doutora, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Bispo. Foi um prazer estar aqui com o senhor. Prazer é nosso. Doutora, diante do seu trabalho de dar as orientações, na experiência que a senhora tem, o que a senhora vê que é tão importante para a pessoa fazer a cirurgia ou para não fazer a cirurgia? Então, quando a gente fala em silicone, Uhum. a gente tem uma situação bastante peculiar, porque essa pergunta que foi lançada no programa, ela pode parecer uma provocação, Uhum. mas na verdade ela faz parte de uma grande reflexão que a gente precisa fazer. Porque o silicone, ele, mais do que um procedimento estético, ele toca em autoconfiança, em identidade, em aceitação e muitas vezes em dores silenciosas que você não costuma falar em voz alta, que a gente fala assim, né? Uhum. Então, a gente está vivendo um tempo em que o corpo, principalmente o corpo feminino, o corpo da mulher, ela está sempre sendo avaliada. E sempre existe um padrão novo, uma comparação, uma cobrança. E nesse contexto que a gente vê, o silicone ele aparece como uma promessa. Eu tenho muitas pacientes, quando chegam no consultório para fazer essa avaliação, elas colocam assim: nossa, essa avaliação vai mudar a minha vida. Essa avaliação, eu vou me sentir muito melhor comigo mesmo. Que é um dos itens que a gente coloca para poder aprovar essa avaliação, essa cirurgia ou não, né? E em alguns casos essa mudança realmente traz satisfação. É importante também sinalizar que vai Claro. trazer satisfação para algumas, sim, mas também é importante sinalizar que toda cirurgia envolve um risco, né? Principalmente os riscos físicos, que toda cirurgia vai trazer esse cuidado e também tem os riscos emocionais que nem sempre são considerados na tomada de decisão. Eles acabam sendo negligenciados. E na avaliação a gente começa então a apontar todas as situações que precisa ser levada em consideração pela paciente, né? O silicone, ele não é algo definitivo, até o doutor estava falando, né? Ele exige, sim, acompanhamento, pode precisar de trocas ao longo da vida e pode, sim, trazer complicações. Por isso que a decisão, ela precisa ser muito bem pensada, com informação clara e, principalmente, autorresponsabilidade. Isso é uma coisa muito importante da gente também sinalizar. Agora, existe um ponto, Bispo, que ainda é mais delicado, que eu coloco nisso, que é a relação da pessoa com o próprio corpo dela. Uhum. Em alguns casos, a insatisfação não está exatamente com o corpo, no corpo, mas no olhar que a pessoa tem sobre si mesma. E é o que a gente chama de disformia corporal. Quando a pessoa, ela enxerga defeitos altamente exagerados, sente vergonha, né, do próprio corpo e sofre muito com relação a isso. Nessas situações, eu costumo sempre colocar que a cirurgia, ela não consegue resolver esse sofrimento, porque o problema não está no espelho, o problema está na forma como a pessoa se percebe. Isso é importante, quer dizer, isso não significa, por exemplo, que colocar silicone seja errado. Significa, né, que é preciso se perguntar com sinceridade: eu estou fazendo isso para mim ou Uhum. para me sentir aceita? Isso é um desejo meu ou é uma tentativa para preencher alguma crença de perfeição, alguma dor? Então você tem que começar a provocar em você algumas questões com relação a isso, né? E quando a decisão vem no lugar de autoconhecimento, de informação, de cuidado, ela pode, na verdade, ser uma escolha altamente saudável, mas precisa vir com essa tríade que eu acabei de Uhum. falar, né? Mas quando ela vem
da pressão, da comparação, ou da sensação, né, de nunca ser suficiente, que a gente fala da crença da perfeição, o risco emocional pode ser enorme. Por fim, né, só para concluir aqui, o mais importante do que mudar o corpo é cuidar da relação que você tem com o seu corpo. Isso é muito importante, porque a autoestima a gente não compra, a gente não implanta, a gente constrói. E isso tem uma paciência ali envolvida com isso, né? E tem uma construção, você tem que visitar dores emocionais para isso. E nenhum procedimento vai substituir o respeito, vai substituir o acolhimento e a paz com quem você realmente é. Quer dizer, a gente tem uma paz interna que ela não pode ser comprada, né? É Tá isso. certo. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelos pontos que a senhora colocou. Tudo de bom e até uma próxima oportunidade. Até, amigos. Tchau.